Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo, notícias desta sexta-feira, preparação para o clássico contra o Santos no final de semana, Campeonato Paulista, jogo importante, no Paulistão o São Paulo está pressionado, tem um risco ali de rebaixamento. Vamos acompanhar aqui o noticiário do tricolor desta sexta-feira, informações atualizadas, créditos, jogo aberto, ESPN do Brasil, e também tem um trecho aqui do pessoal do UOL Esportes, o PVC, falando aí sobre o São Paulo. Deixa aquele like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Mas é sanção. Teremos Cicinho neste final de semana pelo estadual no Morumbi, São Paulo e Santos, os dois precisando urgentemente da reabilitação na competição. Haja clássico, hein? Estadual é isso aí mesmo. A vitória de virada para cima do Flamengo no Brasileirão, em meio a este momento turbulento, trouxe ares de esperança ao São Paulo. Com um gol abaixo e lograr a virada contra um grande time como o Flamengo, não é fácil. É uma demonstração que o grupo está unido, que tem caráter, que vamos a cometer erros como todo mundo, mas que vai brigar. E a pancada sofrida para a Chapecoense aumentou a atenção no Santos. En este partida se hizo una otra bala y no se consiguió resultado, ¿sí? O análisis, si analizamos el resultado es ruim. Si analizamos lo otro, hallo que no, que se hizo una boa partida, mas en el futebol mandan resultados. Mas tem um detalhe, o tricolor está muito próximo da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação do Noroeste, 15º. Que perigo! Paulistão, neste momento temos 3 jogos, 2 no Morumbi e fora de casa com último. Não que a situação do Peixe seja das mais confortáveis. O time tem 6 pontos e também está fora da zona de classificação à próxima fase. Quem diria, hein, ô dupla sanção? En cuanto a los partidos que vienen, son difíciles, son clásicos. Estamos en inicio de temporada, mas hemos vivido momentos difíciles e eu confio no elenco. O São Paulo tem a vantagem de jogar em casa e a expectativa é de um público maior após a ótima vitória para cima do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Na última quarta-feira, pouco mais de 27 mil torcedores estiveram aqui. Titulares sábado: Crespo pode escalar Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. No Peixe, os reforços estão na pauta. Rony realizou exames ontem em Santos e será a terceira contratação do ano. Um ataque com Neymar, Rony e Gabigol é a expectativa. Se for regularizado a tempo, pode enfrentar o São Paulo. Es un jugador, bueno, como você conhecen, con un recorrido en cuanto a partidas, experiencia, un jugador ganador de títulos. Vojvoda pode escalar o time com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Vinícius Lira, João Schmidt, Gabriel Menino, Rollaser, Rony, Barreal, Gabriel Barbosa. E este já decisivo clássico vai servir também de aperitivo para o próximo Sansão, que acontece na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Cicinho, agora é o momento do embalo. Ganhou do Flamengo, vai vencer o Santos no clássico estadual e depois se encontram pelo Brasileiro. Olha, Renata, você estrear como o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro dá um ânimo para os jogadores, né? Todo momento turbulento, e do outro lado você pega um Santos que não estreou bem, ainda não encontrou a equipe ideal. O São Paulo, apesar dos problemas, o São Paulo tem, digamos assim, uma estrutura, né, de time ali, joga melhor até do que o Santos. Então, jogando à frente da sua torcida, tem obrigação de ganhar, até porque a condição do São Paulo, com uma derrota no Campeonato Paulista, aí
o fantasma do rebaixamento se torna ainda mais real. Então a obrigação é do São Paulo. Hoje eu coloco o São Paulo, sim, como favorito e acredito que vai vencer. Que isso, Cicinho? Favorito o quê, Cicinho? Não é favorito, só porque não. ganhou do Flamengo aí no Brasileiro, que o Flamengo não quis jogar... Pô, você vai pegar um Santos forte também, por mais que perdeu o primeiro jogo. O Santos não tem nenhuma estrutura. Tem sim. A gente espera que o Neymar volte. Será que o Neymar vai jogar? Mas as peças não encaixaram ainda. E se o Neymar jogar? E se o Neymar jogar? Sim, e o Gabigol vai jogar? O Gabigol vai jogar. E se o Lucas Moura jogar? O Gabigol vai jogar. E se o Lucas Moura jogar? Vai ser bem marcado. O Neymar também. A torcida vai? Vai. Agora o Edu quer falar que o Santos é favorito. Você tá de brincadeira. Não tem favorito aí não. Tem favorito. Não tem. Como não tem favorito? Não tem favorito, não. Não tem, porque os dois times estão oscilando muito, ainda não encontrou os times, entendeu? Os treinadores estão com dificuldade. Os dois precisam dos 3 pontos. Você estreia contra o Flamengo e manda ataca no Flamengo. E você estreia contra a Chapecoense e toma ataca da Chapecoense. Então, aí você vai falar como diz o nosso irmão aqui, doutor, cada jogo tem uma história. Não, o doutor é porque ele tava lá na Jamaica. Bom, agora falando em história... Existe sim. A gente segue acompanhando o Palmeiras então contra o Botafogo. Nesse final de semana também tem clássico em São Paulo. Aliás, é o primeiro de uma série de 2 confrontos, Edu Afonso, entre São Paulo e Santos. O lado de São Paulo me parece um pouco mais tranquilo do que o do Santos nesse momento, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Grande abraço, bom dia aos comentaristas de Elefante Esportes. A tranquilidade vem muito. Olha, falar em tranquilidade no São Paulo depois do que aconteceu nos últimos 30 dias, até meio ilógico, né? Mas a tranquilidade dentro de campo vem muito pela vitória na estreia do Brasileirão, 2-1 contra o Flamengo. Isso trouxe aqui uma paz. O treino foi aberto em parte, a gente estava ali do lado interno, acompanhou ali o aquecimento. O Alisson está treinando normalmente, mas não deve ser utilizado num primeiro momento. Ontem, no final da tarde, início da noite, eu soltei lá no espn.com.br um passo a passo do que foi a não negociação do Alisson para o Corinthians, mas ele segue agora integrado normalmente e à disposição. Talvez assim, digamos, uma certa raiva da torcida possa impedir que ele seja relacionado pelo menos para os jogos aqui no Morumbi. O Caleri e o Danielzinho não participaram da parte do treinamento que a gente pôde acompanhar, Bruno, mas a informação que veio da assessoria é ficaram no refis fazendo manutenção, nenhum dos dois está lesionado ou preocupa, é apenas essa carga que é muito excessiva no início da temporada para um jogador que jogou com o Mirassol em alto nível no ano passado, fez o gol da vitória contra o Flamengo, e para outro que passou quase que o ano passado inteiro no departamento médico. O que pode acontecer pro lado do São Paulo neste sábado no Morumbi? Primeiro, apoio maciço da torcida. Mais de 25 mil ingressos vendidos, poderemos chegar a 35, 40 mil. Segundo, o Crespo esticar a corda e não mudar muito a equipe. Deixar para o segundo jogo contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, a chance de poupar alguns titulares. Porque por São Paulo, que é 14º, é fundamental somar pontos contra o Santos para nas 2 últimas rodadas não só escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento, como sonhar com classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Do lado do Santos também temos informações e a principal delas é que o Neymar não joga. Ele teve ali uma cirurgia de correção no menisco, já está fazendo algumas atividades em campo no CT Rei Pelé, mas nada de contato com o adversário, de impacto, por isso ele está fora deste clássico. O Gabigol, o Adonis Frias e o Mike, poupados contra a Chapecoense, são de volta. O William Arão, com cálculo renal, foi substituído no jogo do Paulistão do último final de semana, também está fora. O João Schmidt deve continuar na equipe. E nos bastidores do Santos, a qualquer momento, ainda hoje, o Rony, ex-Palmeiras e ex-Galo, pode ser anunciado como reforço para essa temporada, Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Edu? Então é isso, A comunicação, Danilo. E aí, o que esse primeiro jogo mostra sobre a fala do Crespo, que de fato ele estava errado, a briga de São Paulo é essa mesmo, e depois de um puxão de orelha, ele mudou um pouquinho o discurso. Eu acho que ele mudou o discurso porque agora ele tem... Ele teve em outros momentos em que ele foi questionado sobre mercado, ele falou, não vou mais falar disso, quem vai falar agora é o Rafinha e é o Rui, porque agora tem para quem ele subir essa questão. Mas entre o discurso do Rafinha, o São Paulo luta sempre para ser campeão, e o do Crespo, eu tô com o Crespo. E eu sei que o PVC discorda, eu vi um pouco do programa de ontem, mas eu acho que é mais factível a gente ver o São Paulo em 14º, 15º, do que no G4. 8º foi o que ela fez no ano passado. Mas é que quando o Crespo diz, nosso objetivo é fazer 45 pontos, ele não significa que ele vai fazer 45 e parar. Significa que o primeiro objetivo do São Paulo
é se livrar do rebaixamento. O São Paulo, por mais difícil que seja o regulamento do Campeonato Paulista, está lutando para não cair no Campeonato Paulista. Eu sei que só são 8 jogos, eu sei que tem toda a questão de grande enfrentar grande, mas quem está lutando contra o rebaixamento entre os 4 grandes aqui no momento é o São Paulo. O Santos também tá. O Santos e perder do São Paulo especialmente, né? Depende do que acontecer, a batata quente passa para um lado pro outro. O Santos tem 6 pontos, o Noroeste tem 4. Se o Noroeste ganhar, Só o que Santos perder... a questão é que assim, a combinação, não adianta só a diferença de pontos entre eles, né? Porque você precisa ter vários outros embaixo ganhando. Para o São Paulo basta o Noroeste. Não, porque sim. entre o Santos e o Noroeste tem outros no meio. Sim. Então, assim, não é só a diferença de ponto. O São Paulo é o número de vitória que está fazendo a diferença. Então, assim, o que eu quero dizer é, eu entendo que o São Paulino não pode se satisfazer com os 45 pontos. Mas o primeiro objetivo do São Paulo, que não pode contratar, não tem dinheiro para contratar, é se livrar do rebaixamento. Depois, você vai pegar a Sul-Americana, você vai fazer 50 pontos, você vai fazer 55, ok. Agora... Entre o Rafinha falar que o São Paulo vai lutar para ser campeão e o Crespo falar que vai ser 45 pontos, eu tô com o Crespo. Mas entre o Rafinha e o Crespo tem o Macis. Sim. O Macis falou, o São Paulo, o Crespo foi modesto, o São Paulo sempre entra pensando pelo menos em Libertadores. O que eu entendo é assim, a gente falou sobre o rebaixamento dos grandes de São Paulo, não só em relação ao São Paulo antes do campeonato começar, por causa do modelo de disputa que tem 8 jogos e tem os grandes jogando contra os grandes. Isso está se confirmando, porque o campeonato teve uma necessidade de uma fórmula que coloca risco. Isso é um ponto. Outra coisa é você pegar um campeonato 3 dias antes dele começar, meu ponto de vista, e dizer, que ele não falou que assim, ele até falou no final que depois dos 45 ele vai ver o que vai acontecer, mas ele falou em risco de rebaixamento. Foi esse o contexto que ele falou. E o campeonato termina no dia 2 de dezembro. Ou seja, ele, técnico do São Paulo, tem 10 meses, ou pelo menos 6 meses, para conseguir organizar um time para nos últimos 4 meses não correr esse risco. Que ele está vendo em janeiro. Ele pode perfeitamente falar assim, eu pedi uma reunião com o presidente para resolver as questões, porque mudou todo mundo aqui, a gente precisa resolver o que vai acontecer. Nós estamos numa situação difícil, mas nós temos 10 meses para resolver a questão, para o São Paulo ser pelo menos o 8º colocado. É claro que tanto o Crespo quanto o Abel no ano passado, quando falam, fazem um discurso externo que é diferente do discurso interno. Perfeito. É evidente. Eu só estou fazendo uma ironia, porque eu acho de fato curioso que a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas tenha dito que o Crespo está certo ao desistir de um campeonato faltando 3 dias para ele começar, e no ano passado a gente, inclusive eu, critiquei o Abel porque desistiu do campeonato faltando 3 jogos para acabar. É uma contradição. Ontem, um detalhe só, ele tomou uma bronca da diretoria, bronca não, refazer a palavra. Uma chamadinha. Houve uma conversa para dizer, o Crespo, se você continuar neste tom, uma hora a diretoria vai ter que se pronunciar publicamente e pode não ser bom. Quer dizer, não dá para você falar, você é o técnico do São Paulo, o campeonato vai durar 1 ano, vai durar 10 meses, e a gente está aqui falando do São Paulo como um time que está brigando para não cair. A gente está trabalhando para que não seja assim. Estamos todos trabalhando para que não seja assim. E foi por causa disso, não só pela entrevista do Rafinha e do Macis, foi por causa das conversas internas que ele baixou o tom. E ao baixar o tom, o Crespo admitiu que ele não foi bem na comunicação. E a fala do Rafinha foi forte, né? Falou que era um discurso de fracassado, que discurso de fracassado não cabe. Isso ele falou publicamente numa bancada de TV. Então, o reflexo que isso tem, né? Agora... O Danilo ia fazer uma réplica comigo. Então vai, Danilo. Não, é porque assim, eu acho... primeiro, eu acho que os dois, para mim, tanto o Abel quanto o Crespo, na comparação do PVC, tem essa questão do discurso pro externo, e eu acho que os dois trabalharam com a realidade do momento. O Abel estava olhando, se a gente for recapitular, ele fez mudança de um jogo para o outro, esquema tático, escalação, e o time não respondia. Falou, cara, já era, não vai dar. E aí foi o melhor jogo. E quando ele pôs o reserva, foi o melhor jogo do time. Ou seja, o jogo da desistência foi o melhor jogo. Exatamente esse é meu ponto. Então, assim, e o Crespo, assim, eu entendo que são 10 meses, só que assim, se ele chega e fala assim, não, aqui é São Paulo, a gente vai lutar pro título até o final.
Daqui a 3 meses o São Paulo, beleza, ganhou do Flamengo, a gente está falando no pós-vitória do Flamengo. Mas daqui a 3 meses o São Paulo começa a se complicar de novo. O São Paulo perdeu da Portuguesa há 1 semana e meia. Aí o São Paulo se complica no Brasileirão. Eu sou a favor sempre de você, ainda mais no São Paulo, que está em reconstrução, em recuperação no aspecto financeiro, jogar limpo com o seu torcedor. Falar, gente, vocês vão precisar me ajudar. Esse ano vai ser difícil. Ok, o Crespo pode ter exagerado ao falar 45 pontos. Talvez. Mas eu prefiro, de novo, o cara falar, eu vou pelos 45, do que o cara que tinha acabado de chegar, que sabe que está com 2 meses de atraso de salário, que o Muricy acabou de sair, que o presidente pode estar no caso de polícia, e que tudo isso... Não, a gente vai ser campeão. Com base no quê? Não pode ser muleta, porque jogar sem salário é normal. Não pode ser muleta de jogar. Como é normal? Por isso que eu falei... Porque aonde você vai falar que não pode ser muleta? Olha só, Danilo, o ponto para mim, aí é um outro aspecto que eu acho que eu me incluo toda vez que eu falo sobre nós, jornalistas, tá? Mesmo sem estar na sala de entrevistas. Perguntas que faltaram para o Crespo. Não ontem, mas na entrevista de sábado. Por que você tem a pior defesa do campeonato? Por que o time jogou 5 vezes no ano e tomou 3 gols em 3 desses jogos? Ontem eu acho que perguntaram sobre os gols. Então, ontem. Por que você jogou contra o Mirassol com 3 zagueiros e 3 volantes e tomou 3 gols? Por que dos 6 jogos da temporada você tomou gol em 5? Por que o time está a 1 ponto, a 1 vitória da zona de rebaixamento? Aí ele pode até responder, porque caiu o presidente, porque mudou o fisioterapeuta, porque ele falou do fisioterapeuta. Uhum. Porque caiu o presidente, porque mudou o fisioterapeuta, porque quando eu cheguei aqui era o Belmonte, agora não é mais. Tá, mas do ponto de vista estratégico, ontem o São Paulo fez uma boa partida, grande parte do jogo, com questões que ele não abre mão, como perseguição individual o campo inteiro, que desgasta o elenco e causa e pode ser motivo. Ele foi questionado disso ontem, você viu? Aí ele falou, não, mas não tem como jogar contra o Flamengo sem perseguição individual. Isso foi o que ele falou. Você vai deixar o Flamengo jogar? Eu tenho que jogar sim. E uma coisa que eu acho que ele acerta é, a melhor parte do elenco do São Paulo para mim são as opções de zagueiro. Então, foca nisso, joga com os 3. Sim. São 3 bons zagueiros para jogar. Sim. Falando nisso, vamos ver o que fez o São Paulo ganhar do Flamengo ontem, PVC, na sua prancheta? Então, vamos lá. O que eu acho curioso desse time dos 3-5-2? Assim parece uma retranca, e não é bem isso, porque quando você perde a bola, você volta com os 2 laterais e vira um 5-3-2, vira 5-3-2, não 5-4-1, porque o Luciano Caleri seguem soltos. Acho que às vezes falta um pouco de meio campo, mas aí ele compensa com a perseguição individual, que desgasta. Então a gente vai ver no campo seguinte. O que eu acho que me chama muito a atenção desde o ano passado é que o Marcos Antônio, às vezes a gente fala 3-4-1-2. O Marcos Antônio joga por trás dos outros volantes. Ele não joga à frente do Danielzinho e do Bobadilha. Ele é uma espécie de líbero desses volantes para construir o jogo lá de trás. Tipo o Pirlo, mal comparando. E aí você vai ter perseguições individuais. Então o Mike vai voltar para pegar o Cebolinha, o Danielzinho volta para pegar o Carrascal, o Marcos Antônio participa da marcação, mas o Alan Franco pode sair com a Arrascaeta, com o Sabino, com o Pedro, vai sobrar o Arboleda. E vai fazer perseguição individual. Ele adora a perseguição individual. Ele aprendeu isso com o Bielsa. O Bielsa também faz muita perseguição individual. E hoje o futebol voltou a ter muitas perseguições individuais. Só que às vezes o Crespo vai para o campo inteiro, o jogo inteiro, quando o time muitas vezes não tem condição física de fazer isso. Ontem funcionou para virar um jogo contra o Flamengo. Muito bem, tricolores felizes. É isso, torcedor tricolor, as informações do São Paulo desta sexta-feira, preparação para a partida contra o Santos. Vai ter 2 clássicos contra o Santos, agora no Paulista e na semana que vem, Campeonato Brasileiro. O São Paulo no Brasileirão estreou muito bem com vitória. Já no Paulista, as coisas não tão boas assim, né? O São Paulo está pressionado. Tem essa questão ali do rebaixamento, que é uma coisa que está incomodando. Mas se o São Paulo vencer o Santos, pode ficar numa situação melhor aí no Campeonato Paulista. Eu concordo com o Cecílio, o São Paulo é favorito sim para vencer o Santos, mas tem que entrar com muita atenção. Clássico é sempre jogo difícil, né? Jogo perigoso também, mas é aguardar essa partida, ver como é que o Crespo vai armar o time, quem ele vai colocar, será que vai com força máxima, será que vai poupar jogadores? Na minha opinião, eu iria com o que tem de melhor, porque o Paulista, se vencer o Santos, já pode ficar numa situação aí
digamos que mais tranquilo, né? Vamos aguardar. Uma informação aí sobre um possível reforço do São Paulo, o Cauli, é um nome que o São Paulo já até sondou essa temporada aí, nessa janela. São Paulo mantém interesse em Cauli e meia pode deixar o Bahia. Informação aqui da ESPN Brasil, né? Que o São Paulo mantém o interesse na contratação do meia Cauli, que vive cenário de indefinição do Bahia e pode estar de saída do clube de Salvador, segundo apurações da ESPN Brasil. E o São Paulo já apresentou uma proposta de empréstimo, mas a diretoria do Bahia deixou claro que a negociação só avança em caso de venda definitiva e que o que mantém as conversas em estágio inicial, né? O nome do jogador também circula aí no mercado nacional com sondagem de outras equipes brasileiras. O entendimento interno é que o perfil técnico de Cauli não dialoga com as exigências do sistema atual aí o Cauli não se encaixa muito bem aí no estilo de jogo do Rogério Ceni. Há 2 anos Cauli esteve na mira do Palmeiras, aos 30 anos ele está no Bahia, desde 2023, 174 jogos, 23 gols, os números do Cauli com a camisa do Bahia. E tem aí esse interesse, né, do São Paulo. Segundo informações da ESPN Brasil, o São Paulo ainda mantém, né, o interesse em contratar o Cauli. O Bahia já deixou claro, empréstimo não vai liberar o jogador por empréstimo, somente em compra definitiva. Então o São Paulo vai ter que fazer uma proposta, se quiser, né, contar com o Cauli, vai ter que fazer uma proposta ali de compra, mas é aguardar as informações. Vamos ver o que vai acontecer. Final de semana de clássico, Sansão, Campeonato Paulista aí, o São Paulo enfrentando o Santos. Já deixa o seu palpite nos comentários, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.